Meu irmão William Sanches. Obrigado pelas palavras aí na abertura. Imagina, você... Sempre bom ser recebido como amigo. Você, é claro, mas você é não só meu amigo particular, que eu tenho um carinho muito grande por você, mas do Brasil. O Brasil aprendeu a te amar, né? Obrigado. Isso Gratidão aí a todo mundo que sempre nos acompanha e passa a viver um pouquinho melhor com alguma palavra, alguma reflexão. Isso me deixa muito feliz. E esse livro aqui é o maior sucesso, né? Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Pois é, quem melhor que Jesus para nos ensinar a vencer os nossos próprios desafios, né? Jesus e a arte, porque vencer desafio é uma arte, né? Ah, eu acho, né? Principalmente no mundo de hoje, muito competitivo, muito individualista. A gente tem que aprender com Jesus a ter, né, esse desprendimento e não se apegar somente nas coisas pequenas, pensar grande, não é, William? Exatamente, você abriu o programa falando, né, sobre o medo, as coisas novas que estão vindo. O que é o medo? O medo é aquele sentimento de algo que a gente não sabe o que vem por ali. Só que nós fazemos muitas coisas no dia a dia sem saber o que vai vir por ali. A gente pega uma estrada para fazer uma viagem, eu sei onde eu vou chegar, mas eu não conheço a estrada toda. E mesmo assim eu me arrisco para ir, porque eu me preparei, arrumei a mala, planejei, sonhei ir até aquele determinado lugar. Então, quando a gente tem muita vontade de chegar a um determinado lugar, a gente vai, a gente acaba arriscando. É claro que tem um medo bom, né? Que é aquele medo que nos mantém vivos. Então, eu não vou chegar no parapeito do prédio, eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de cuidado. Então, o medo já está na gente, então é um sentimento que está. O grande problema é como, vamos imaginar, como se fosse um relógio, o medo fosse um relógio. Só que muitas vezes esse relógio perde o compasso, ele começa a funcionar de uma maneira adoecida, doente. É quando o medo te impede de fazer as coisas que você tanto gosta, sabe? Dos desejos que você tem para ter depois. Porque, não sei se você concorda comigo, Fábio, mas está tudo aqui numa ilusão, né? Nada aconteceu para a gente ainda. A gente só tem agora o nosso presente, o momento que a gente está batendo papo aqui ao vivo. Então, esse momento está acontecendo. Tudo que vai acontecer depois, eu não sei. Eu tenho um plano dentro de mim do que eu vou fazer. Depois eu vou para casa, eu tenho jantar, tenho amanhã compromisso, etc, etc. Mas a gente tem um pequeno plano dentro da gente. Então, tudo está dentro de uma parte do cérebro, que é a parte da ilusão, da fantasia, daquilo que a gente imaginou e planejou, mas que ainda não existe de concreto. O medo nada mais é, aquele medo que adoeceu, que é aquele medo que impede você de conquistar aquilo. Então, tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo do que os outros vão dizer. Você conhece gente assim? Não, eu não vou lá porque eu tenho medo que vão falar de mim. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de terminar a vida sozinho. Às vezes me perguntam assim, William, qual o medo que você mais percebe no consultório? Eu atendo muitas pessoas com medo de ficar sozinho. Ou seja, eles já estão sofrendo aquilo. Porque se eu tenho medo de ficar sozinho, eu já estou sofrendo aquilo. Antecipadamente. Eu já estou vivendo aquilo. O meu corpo já está reagindo àquilo, àquela sensação. Então, o medo já me faz estar naquele sentido, né? Então, ela já está sozinha, porque ela não tem ela mesma, né? Então, quando você tem você não tem medo da solidão. Você fica na solitude quando você escolhe estar com você. Então, os medos, eles vão nos emperrando, nos impedindo de realizar. Tem pessoas que passam 20, 30 anos no emprego triste. Às vezes sendo humilhado pelo chefe, tenso, doente. Chega em casa e fala, nossa, estou quebrado, porque hoje foi muito tenso, foi muito pesado. Mas aí você pergunta, mas por que você não muda? Por que você não procura algo melhor para você? E aí a pessoa fala assim, mas eu tenho medo, porque lá eu tenho estabilidade. Nada é estável, tudo é subjetivo na vida da gente, né? A gente tem uma falsa estabilidade. O medo de você ir para um lugar que você não conhece impede muitas vezes você de crescer, de trazer coisas novas para a tua vida, né? Quantas pessoas você deixa de conhecer, quantos negócios você deixa de conquistar, deixa até de prosperar, de trazer abundância para si, porque tem gente que tem medo até de ter dinheiro, né? Verdade, é isso que é uma coisa interessante, né? Até as questões mais positivas, muitas das vezes geram medo. Por que isso acontece? A gente cria uma mania de estar no controle de tudo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um medo. A pessoa que tem medo de avião. Então, a pessoa vem muito procurar, assim, eu tenho medo de avião, tenho medo de avião, tenho medo de avião. Quando você vai procurar a fundo, o medo de avião não é o medo de voar. É o medo de deixar outra pessoa no controle da vida dela. Então, ela não está vendo o piloto, se ela quiser descer, ela não pode descer naquela hora. Então, ela tem medo de desistir ali no meio e ter que ficar 8 horas dentro do avião. Então, na verdade, aquele medo é o medo de perder o controle, medo de algo que não está nas minhas mãos.
Essa noite é um convite para a gente perceber que nada está nas nossas mãos, tudo está sendo construído. Então, se eu trabalho a minha parte da mente, então o cérebro tem uma parte espetacular que é a parte para a gente sonhar, criar, imaginar. Sonhar é coisa boa, sonhar acordado mesmo, não é sonhar dormindo, não. Sonhar acordado, sabe? Imaginar as coisas boas que estão por vir. Criar, ser criativo, bolar negócios, né? Ideias. Essa parte do cérebro, ela está lá privilegiada para a gente poder criar uma série de coisas. Se eu uso essa parte do cérebro para o medo nada mais é de um pensamento de algo que pode acontecer ou não. Então, olha o perigo. Se eu fico pensando em algo que pode acontecer ou não, eu desenvolvo um outro transtorno, que é a famosa ansiedade. Que é sempre pensar adiante, sempre pensar adiante. Então, eu nunca estou aqui. Estou sempre pensando no o que pode acontecer, o que vai vir daqui a pouco, o que vai chegar daqui a pouco. Eu acabo não me movimentando positivamente. Por quê? Essa parte do cérebro, ela está tão ocupada, porque eu estou sempre ocupando antes do tempo. Então, eu estou pré-ocupado, ocupado antes de alguma coisa acontecer. Então, daí vem a palavra preocupado, tudo junto, né? Preocupado. Eu estou muito preocupado, estou muito preocupado. Você fala, mas você está preocupado com o quê? Não, porque o ano que vem eu não sei como é que vai ser. Ninguém sabe como é que vai ser. Só que a gente pode escolher pensar positivo ou pensar negativo. Eu escolho pensar positivo. Como sempre pensei quando as pessoas dizem assim, não, porque a crise está difícil, porque... Eu lembro que uma vez eu cheguei para dar uma palestra, cheguei no aeroporto, não lembro onde era, entrei num táxi, o taxista me cumprimentou assim... E essa crise, hein? Ele nem fala boa tarde, não, ele não falou dia, mais nada. Ele só falou assim, e essa crise? E aí eu, para provocá-lo, né? Tá. Eu falei assim, que crise? Ele falou assim, o senhor não estava no Brasil? Eu falei, estava sim, cheguei aqui. Só que assim, eu fiz para provocar a mente dele. A mente dele está tão acostumada e tão negativa que ele só está olhando a negatividade. O Santo Agostinho tem um texto lindo que ele diz assim, 2 homens estavam numa cela, presos, e eles olharam através da grade da prisão. Um viu as estrelas, o outro viu a lama. Então, os 2 homens estavam, o texto do Santo Agostinho, eu adoro esse texto, porque mostra para onde eu quero olhar. Eles estavam no mesmo lugar, nas mesmas condições, mas um olhava as estrelas, o outro olhava a lama. A gente tem muita coisa para aprender. Jesus, ele tem uma parábola, que é a parábola dos talentos, que é muito bonita, né? Sim. A parábola do talento, para quem não lembra, é de um mestre, um fazendeiro, um senhor, que ia se afastar das suas terras. Então, chama os seus servos e dá alguns talentos para eles. Então, ele chamou um servo que era o que ele sabia que fazia muita coisa, e ele deu 5 talentos. Um outro, mais ou menos, ele deu 2 talentos. E para um outro servo, um outro funcionário dele, deu 1 talento só. E se afastou das suas terras. Quando ele retornou, um servo que tinha ficado com 5 talentos, multiplicou, ou seja, ele prosperou, pegou aquele bem, aquele dinheiro e fez muito mais, fez mais 5, mais 10, fez um monte. O outro que tinha recebido 2, ele também prosperou, ele conseguiu fazer mais talentos com aquele talento que ele havia recebido ali. Um servo que tinha recebido 1 talento só, ficou com tanto medo de perder aquele dinheiro, com tanto medo do servo castigá-lo, ele fazer alguma coisa de errado, que olha o que ele faz, ele enterra aquele talento. Então o senhor vem e cobra, cadê aquele talento que eu te dei? O que você fez com ele? Ele diz, olha, senhor, eu fiquei com tanto medo que eu enterrei e guardei para poder te devolver. Então o senhor devolve, né? Pega de volta aquele dinheiro e deixa ele sem nada. E aí tem um trecho que diz assim, a quem tem, tudo tem. E aquele que não tem ainda, o que tem será tirado, né? O que a gente pode aprender com essa parábola dos talentos, né? Que Jesus contava de uma maneira tão bonita, e aqui eu resumi da minha maneira mais simples de poder falar. Que o medo te impede de crescer. Muitas vezes as pessoas só olham para baixo, para o problema, para a dor, para a solidão, para aquele que não gosta de você, para aquele que te xingou. Tem 30 comentários. Ele olha para um comentário no Facebook de alguém que não gostou. Ou seja, ele está escolhendo para onde ele quer olhar. Se é para as estrelas, se é para a lama, se é para o talento que ele vai multiplicar ou se é para aquilo que ele quer deixar do jeito que está. Quer dizer, o medo que impede a pessoa de crescer, né? Espera aí que nós vamos continuar esse papo. Eu vou deixar você tomar uma aguinha. William, tem muita gente participando. Aliás, quero agradecer o enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil. Eu já vou passar já para as perguntas. Eu separei aqui uma mensagem muito bacana da Fátima, de Carnais de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ela diz assim, boa noite, Fábio, meu querido amigo do Tribuna Independente, e também o nosso amigo William Sanches. Quando ele participa do seu programa,
além de eu amar os livros e as palestras dele, eu gostaria que o programa ficasse o tempo inteiro falando sobre os assuntos que vocês tratam, porque eu acho que as palavras do William me encorajam muito, tocam em meu coração. Como é gostoso a gente ouvir Fátima, isso, né? né? Fátima. Ô, Fátima, olha, obrigado, viu? Obrigado. Coisa bonita. E que você receba em dobro e tudo de bom que você deseja pra gente. Eu queria saber quais são os medos, William, mais apontados pelas pessoas e que mais travam as pessoas. Olha, se você pesquisar hoje na internet sobre os piores medos que as pessoas sentem, falar em público, medo de ficar sozinho. Então, falar em público está muito ligado com o julgamento do que o outro tem sobre mim. Então, assim, primeiro que a gente tem uma voz interna dentro da gente que fica se julgando. Tá. Então, quando você tem medo de falar em público, você chega na frente de todo mundo, você fica assim, onde eu coloco a mão agora? Aí o outro lá no meio da plateia deu risada, aí eu no meio da reunião deu risada, você fala, tá rindo de mim, mas o que será que ele tem? Aí coça o nariz, ele se incomoda. Então, você fica... É como se tivesse uma mente ligada automática falando o que tem que ser dito, mas uma outra mente o tempo todo se julgando, né? Então, esse medo é muito pesado. É o medo do julgamento do outro, né? Aí eu pergunto, que peso tem o outro na sua vida? Muitas vezes você dá tanta importância para o que o outro vai falar e você não liga para os seus próprios talentos, para o seu próprio dom. Dom do grego significa presente. É como se Deus tivesse te dado esse presente e Ele te deu, né? Então, dom do grego significa presente. Então, Ele te deu um presente. Todos nós temos. Será que Jesus, Fábio, naquela hora ali que Ele está no Getsêmani, embaixo daquelas oliveiras, sabendo que Judas já foi até lá entregar para ir para os soldados romanos, será que naquele momento ele não sentiu uma aflição? Sentiu um medo? A Bíblia diz que ele chega a transpirar sangue, né? Tamanha aflição dele diante daquela oração. Só que por que ele não para e desiste de tudo? Porque ele tem algo muito maior, que é um propósito. Por isso, não importa qual é o teu medo, importa qual é o teu propósito. Então, se eu tenho um propósito, eu vou cumprir esse meu propósito até o fim, até eu precisar chegar. Propósito é diferente de missão. Missão é o que eu faço. Tá. Propósito é o porquê eu faço aquilo. Entendi. Quer dizer, fica mais fácil assim, né? Aquilo? Por que eu estou fazendo agora aquilo? Nós entendemos. Então, a missão é o que eu faço na vida. Tá. Então, agora, por que você faz essa missão? Você tem um propósito. E aí, não me interessa. É uma coisa você com Deus, né? Então, eu tenho minha missão. Minha missão é comunicar, escrever livros, estar aqui falando na televisão, nas palestras e tal. A minha missão é fazer o outro viver melhor. Agora, o meu propósito é comigo e Deus, né? Um combinado que nós temos. Tá. Você também, você está aqui comunicando, você faz a ponte, você nos recebe, você é o nosso anfitrião. A tua missão é linda, né? Então, você permite a gente de falar. Então, a gente está aqui falando com quem está lá em casa porque tem você aqui. Então, quer dizer, a tua missão é linda. O teu propósito é você com Deus. Agora, se você tem um medo de vir aqui, o que os outros vão falar de mim? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu falei corretamente? Será que eu vou agradar todo mundo? Então, são meios e medos que vão filtrando dentro da gente que te impedem de voar. Queria te fazer uma pergunta. Por que as pessoas têm muito medo da morte? Porque a morte é desconhecida, seria? É o medo do que eu não sei o que está por vir, né? É um medo, é a mesma coisa, eu não sei o que vem para o ano que vem. Eu não sei o que vai acontecer com o meu casamento. Tem a ver com a missão ou não que você está falando? Não tem a ver. Eu sinto que o medo da morte eu não sei o que vem depois. Tá. E eu vou deixar todo mundo que eu amo, eu vou deixar as coisas que eu conquistei e o que vem depois? Será que eu vou ter um julgamento, né? Aquelas coisas todas que a gente começa a trabalhar dentro de nós mesmos. Então, por mais que as pessoas falem assim, não tenho medo da morte, na hora que bate ali na porta, tem aquele medo, né? Tem aquele medinho, tem aquele medo. O que vem jeito. Depois, né? Mas a gente gosta do medo. Sabia que a gente gosta do medo? A gente gosta? Gosta do medo. Você já namorou escondido? Olha, lá na infância, na adolescência? Já. Aquela primeira namoradinha. Claro. Você vai ficar com aquela coisa assim, mas será que vai chegar alguém? Será que alguém vai descobrir? Por que as pessoas vão na montanha-russa? Para sentir medo? Pois é. Pois é, então não, é verdade, tem um medo diversão, que é gostoso. Né? É verdade. Então a gente tem também uma sedução pelo medo. Tá. A gente não pode só demonizar o medo, né? Então o medo também ele é bom. Ele nos impulsiona? Nos impulsiona. Então quer dizer, vamos imaginar que eu não tenha medo nenhum. E aí eu tenho uma empresa com 200 funcionários. E eu resolvo vender aquilo, eu não tenho medo. E tudo dá errado, nada funciona para mim. Eu deixo 200 famílias à mercê, simplesmente porque eu não tenho medo. Quando esse medo é tido como um cuidado, eu olho além. Eu vou olhar 2, 3 vezes. Então,
eu tenho um cuidado, vamos mudar medo por cuidado, né? Eu tenho um cuidado, não tenho medo de sair comendo qualquer coisa, mas eu tenho um cuidado com a minha alimentação. Não porque eu tenho medo de ficar com diabetes, colesterol, um monte de coisa, mas porque eu tenho um cuidado porque eu me amo. Então, como que eu trabalho o medo? Substituindo esse sentimento, porque o sentimento é o mesmo. O que acontece com o corpo quando alguém está apaixonado? Você vai encontrar alguém que você está apaixonado. Você perde o ar, você fica suando nas mãos, fica com a perna trêmula. Agora eu pergunto, como o seu corpo reage quando você tem medo? É a mesma coisa. Foge o ar, fica com a mão molhada, né? As pernas trêmulas, sentiu medo. É a mesma reação química. Entendi. É a mesma reação química. A gente é que muda o sentimento que está dentro da gente em relação ao que a gente vai sentir. Eu quero falar um pouquinho sobre o medo, no sentido dele atrapalhar as mudanças que a gente precisa fazer na vida. Pode ser? Pode. Daqui a pouquinho? Claro. Então tá bom. William, tem uma pergunta muito interessante antes da gente falar sobre as mudanças e o que o medo influencia elas. A gente recebe, estamos recebendo, aliás, mensagem do Brasil inteiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. Eu recebo aqui a pergunta da Lindalva, que é de Teresina, no Piauí. Ela fala assim: boa noite, Fábio e William. Eu tenho medo, William, de tudo. Eu queria saber como eu faço para estancar este sofrimento de ter medo de tudo, até de sair de casa. Olha só. E ela já está desenvolvendo uma síndrome do pânico, né? Né? Então, eu sugiro que você procure um terapeuta ou um profissional da sua confiança para fazer realmente um tratamento. Quando o medo está na hora de você procurar um profissional, né? Então, quando aquele medo te impede, por exemplo, medo de dirigir, isso está atrapalhando a minha vida, tem que procurar um profissional, porque tem um tratamento para que a gente possa fazer com mais profundidade para que seja substituído esse medo. Porque ela possa aprender a lidar com os talentos dela, né? Com os valores que ela mesma possui e que ela esqueceu que tem grande dentro de você, que você passa a viver só no medo. E aí a mente esquece que tem um outro lado da vida, né? Aí eu faço uma pergunta assim: como seria a sua vida? Como seria a sua vida? Presta atenção nessa pergunta. Como seria a sua vida se você soubesse que tudo vai dar certo? O que você faria? Qual seria o primeiro passo? Se você soubesse que as coisas vão dar certo e que você não precisa ter medo. Então, não precisa ficar olhando o topo da escada que você vai subir. Olha o primeiro degrau, a nossa primeira vitória já é importante. A caminhada toda vai se fazer com um caminhante. Então, eu olho o primeiro degrau, consegui, comemora, o segundo agora. E aí a minha preocupação, minha atenção naquela hora é só naquele segundo degrau, não no topo da escada que eu tenho, porque senão você transforma a tua mente em algo tão poluído do medo, porque você não consegue ver felicidade mais nada. Aliás, medo, às vezes até... Tem uma história que é interessante, que uma vez me contaram, que estava falando de Jesus e eu me lembro que eu ouvi numa palestra, exatamente, num encontro. A pessoa disse assim, mais ou menos, né? Também vou resumir bastante, que ela queria muito ter uma casa própria, um apartamento próprio. E ela conseguiu adquirir. E ela pegou e chamou a mãe dela, os pais, né, para irem visitar. Olha, minha casa nova, arrumou bonitinho, fez aquele bolo gostoso, cafezinho gostoso. Quando a mãe chega na beirada, assim, saiu do elevador, ela não consegue entrar no apartamento, porque era num andar muito alto. Ela fala: não tenho medo de altura, eu não consigo entrar no seu apartamento. E aí a mãe começa a passar mal, eles descem correndo e dão lá um remedinho para ela, enfim, levam ela para casa. Aí a pessoa volta para casa e fala assim: eu vou vender o apartamento porque minha mãe não conseguiu entrar. E ela volta para a igreja e fala assim: olha, Jesus, o Senhor fez aquilo que eu queria, mas de uma maneira errada. O Senhor me deu uma casa que minha mãe não entra. E aí ela diz que ouve interiormente uma voz assim de Jesus dizendo para ela assim: mas você me convidou para eu entrar na sua casa também? Quer dizer, falta às vezes para nós, me corrija se eu estiver errado, William, às vezes o sentimento de gratidão por aquela conquista. E o medo toma conta da gratidão. Por que isso acontece? Gostei muito da sua história. Bacana. Não é bacana? Usar nas palestras. Muito, muito, porque são essas histórias simples que nos ilustram, né? Você lembra daquela passagem da Bíblia que eu falei? Quem tem, tudo tem, e quem não tem, ainda o pouco que tem será tirado. Se a gente coloca gratidão nesse texto, tudo tem sentido. Olha, a quem tem gratidão, tudo tem. Tudo e ainda será acrescentado. Porque eu reconheço o que eu tenho. Muitas vezes a gente ora, reza, pede o tempo todo para Deus dar as coisas para a gente.
E quando a gente tem, não reconhece, porque está olhando o que está faltando. Se você pudesse relembrar as suas orações de um ano atrás, será que você não está pedindo exatamente o que você tem hoje? Então, a gente precisa relembrar as coisas que a gente pede tanto para Deus, que a gente pede tanto para Jesus, que a gente reza o tempo todo pedindo e daqui a pouco a gente não reconhece. O sentimento da gratidão, ele transborda e não tem espaço para o medo. Pega um papel, faz um exercício simples agora, onde você está, ou pega o celular, mas ele funciona mais com papel. Quando você pega uma folha e divide no meio, coloca de um lado tudo que você tem medo, tudo que te incomoda agora, tudo que não está dando certo para você, tudo que está deixando a tua alma aflita. Do outro lado do papel que você dobrou, você coloca agora tudo que você é grato. E observa qual lista está maior. Se você está com a lista do seu sofrimento gigantesca, começa a olhar o que você pode trazer para o lado de cá. Então, se eu tenho um carro, porque eu sonhei, rezei, eu trouxe esse carro para mim, mas agora eu estou sofrendo com medo que alguém roube meu carro, com medo que alguém risque lá na garagem do prédio, com medo de que alguém vai colocar inveja, que as coisas vão dar errado. O que está acontecendo comigo? Eu estou vibrando na negatividade. Então, se eu penso negativo, vibro negativo, eu vou trazer só as coisas, eu só vou ver a sombra da vida para mim. Né? O medo de fracassar atrapalha aquele sentimento que eu falei de mudança? Você sabe que o medo de fracassar, ele é mais presente nos homens? Porque o homem tem muita cobrança de não dar errado. Né? Tá. Então, assim, ele não aceita fracassar. Eu, particularmente, não acredito no fracasso. Eu acredito que o que as pessoas chamam de fracasso nada mais é assim que uma plaquinha dizendo vai para outro caminho. Aqui se encerrou um ciclo, aqui não funcionou para você, aqui se aprendeu tudo que tinha que aprender, agora vai para um pouquinho para lá, mas nada deu errado, tudo deu certo porque eu aprendi o que eu tinha que aprender. Mas, se você usa a palavra fracasso e ela funciona para você, tudo bem. Agora, os homens têm uma cobrança muito grande no sentido, eu não posso fracassar. Como é que eu vou chegar para o meu filho e falar assim, não deu certo? Aquela viagem que a gente sonhou para o final do ano não vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa que vai acalmar teu coração. As crianças também têm que aprender com não. Por que está tendo... Fábio, nunca teve tanto índice de suicídio na adolescência. Verdade. Depressão na adolescência. Porque no primeiro não que a pessoa recebe, o mundo já acabou para ela. Eu quero pular pela janela, eu quero tomar um remédio porque o mundo acabou para mim. A primeira namoradinha que falou não, por quê? Porque não ouviu não quando foi crescendo. Olha, não dá para comprar essa bicicleta agora. Olha, não dá para fazer aquela viagem para Disney. Não dá para fazer aquela... Então, aprender também a lidar com os nãos. O não também nos deixa mais fortes. O não também nos ensina. Agora, quem que vai dar os primeiros nãos para a gente? Os próprios pais que falam não para a gente. Então, eu saber que na vida também eu vou ter nãos que vão fazer com que eu cresça. E vão fazer com que eu construa coisas paralelas para que eu me leve para o sim. Porque se tudo que eu peço eu tenho, tudo que eu peço eu tenho, eu estou muito frágil. E o não, perder o medo de dizer o não é amar também a pessoa. Importante falar isso, porque às vezes a gente vê pais fazendo de tudo, até se endividando até o último fio de cabelo só para fazer a vontade dos filhos. Não faça isso. Quem ama também fala não. Quem ama também discorda. E a gente sabe com quem está lidando. William Sanches dá vontade de ficar conversando a noite toda. Que maravilha, bom Deixa eu mostrar de novo o livro para você. Onde a gente encontra o livro? No meu site, www.williamsanches.com.br, tem lá os livros. Tá. Então, você encontra, entrega para todo o Brasil os meus livros, inclusive esse livro de Jesus. E nas grandes livrarias também, só procurar que tem. Vencer os desafios é exatamente também, a arte de vencer os desafios é também vencer os desafios do medo. E no meu site encontra o meu Instagram, o William Sanches Oficial. @William Sanches Oficial. O Instagram todo dia tem mensagem, tem vídeos. E o Facebook também, @Prof. William Sanches. Ou seja, mais fácil entrar no site, williamsanches.com.br. Tem os vídeos no YouTube, tudo lá. No seu canal do YouTube. Isso, aí tem meu canal no YouTube. Gente, vocês têm que assistir os vídeos. Eu assisto sempre que eu posso. E o Instagram que eu sigo, aí eu acompanho você sempre. Fábio. Muita gratidão, obrigado por você ter vindo na Tribuna Independente. Deus abençoe sempre Olha, você. Se a gente não se vê até o Natal... mas eu volto agora em dezembro, já está marcado. Que ótimo, olha só. Tá marcadinho já. A minha produção está esperta, então tá ótimo. Obrigado, viu?